Olá, galera. Tudo bem? Primeira vez que eu estou aqui. Muito bom. Estou muito feliz. Muita bênção. É muito bom falar para jovens. Já tive o privilégio de falar no acampamento para uns 400 jovens. Foi muito bom. Maravilhoso. E lá nós falamos sobre mente. E nós estamos vivendo, galerinha, num tempo bem difícil. Um tempo que nós precisamos compreender. Além de enfrentar esse tempo, nós precisamos entender como fazer, como nos livrarmos de tantas coisas que nos assediam. E muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus. Mas não temos ainda aquela revelação de como Deus fala, onde Ele fala. E eu lembro que quando eu cheguei para o Senhor Jesus, eu tinha uma grande expectativa no sentido assim, como entender o mundo espiritual de Deus? Como é que Deus fala? Como é que Deus opera? Onde é que o Senhor toca nas nossas vidas? Porque alguns de nós, eu não sei você, mas eu vim do mundo. Então, lá do mundo, eu conheci muitas coisas erradas. Eu pratiquei muitas coisas que não agradavam a Deus. E eu tive envolvimento muito sério com o mundo espiritual maligno. E Deus foi muito generoso comigo, com a minha família, me tirando desse mundo espiritual maligno. Então, eu conheci um lado escuro, eu conheci um lado tenebroso, um lado maligno, mas eu não conhecia o lado de Deus. Eu não conhecia como é que Deus se movimentava e como Deus falava. E eu creio que muitos de nós também temos essa curiosidade, essa expectativa. Como é que Deus fala? O jardim de Deus, Éden, ou o jardim de Deus, Getsemane. O que significa isso? O que é um Éden? O que é um jardim do Éden e o que é um jardim do Getsemane. São dois momentos, galera, que nós vamos ter que enfrentar esses dois momentos. Nós vamos ter que passar por esses jardins. E como passar, como entender, como trazer a palavra de Deus no nosso dia a dia. Então vamos abrir aí a palavra, Gênesis 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus planta um jardim e coloca nele o homem. Então, o que temos nesse jardim do Éden? O que significa o Éden? O Éden significa deleite, significa prazer, significa liberdade, significa a presença de Deus. Lá no Éden havia tudo muito bonito, tudo muito organizado. Deus planta esse jardim. Então, no Éden não tem nenhuma necessidade. No Éden não tem o pecado. No Éden não tem a competição. No Éden não tem a inferioridade. O Éden é um jardim muito bonito. Um lugar de muita graça de Deus. Um lugar onde a presença de Deus estava ali. No Éden, se você ler aí no capítulo 3, o versículo 8, Deus descia no jardim do Éden e andava com o homem no jardim do Éden. Mas nós sabemos que Deus é espírito. E como é que Deus desce? Como é que Deus anda, galera, no jardim do Éden? Como é que ele anda? Como é que Adão consegue ver a Deus? Adão consegue ter a presença de Deus? A manifestação da presença de Deus. Adão consegue falar com Deus. Adão consegue entender Deus. Que privilégio. E quem era Adão? Adão era um homem feito do pó da terra. Um homem que Deus formou ali no jardim. Se você ler o Gênesis 2:7, você vai ver que Deus forma o homem do pó da terra, faz um boneco inerte, faz um boneco sem vida, um boneco de barro, de argila, e ali Deus sopra nesse boneco. E quando ele sopra, esse boneco torna-se uma alma vivente, torna-se um ser humano, torna-se uma pessoa
que ela tem capacidade de pensar, ela tem capacidade de raciocinar, essa pessoa tem capacidade de escolher, é livre, não tem limitação. A inteligência de Adão é algo extraordinário, porque Adão coloca nome em todos os animais, em toda a criação. Adão coloca o nome e está aos pés de Adão. E este homem veio de um barro, de um pó. E ele é uma alma vivente. Ele não é um robô. Como muitos de nós falam assim, por que Deus colocou Adão lá no jardim? E por que Deus permitiu que Adão caísse lá no jardim? Porque ele não é um robô, gente. Ele não é uma máquina que Deus liga e desliga. Muito pelo contrário, ele tem um QI elevadíssimo, ele tem uma inteligência extraordinária, e ele não tem falta de nada nesse Éden. Então, Jardim do Éden é um lugar muito bom, é um lugar de Deus, e ali Deus então faz uma ajudadora para Adão, Deus dá liberdade para ele tem escolha livre, ele pode escolher tudo naquele jardim. E ali ele vai ter uma mulher, uma ajudadora, e forma um casal tão lindo, um casal maravilhoso, e ali eles vão começar a viver, e nós não sabemos qual a estrutura de Adão, nós não sabemos qual a altura de Adão, qual o tamanho dele, nós não sabemos quanto tempo Adão viveu no Éden. Já fizeram essa pergunta? Quanto tempo Adão viveu no Éden? Não tinha um tempo. Adão tinha uma eternidade com Deus. Não tinha ali um tempo determinado. O que vai determinar a morte de Adão é o pecado. Quando o pecado entra, então Adão tem dias agora de vida. Mas no Éden, ele tinha toda essa liberdade. Olha lá no Gênesis 2, galerinha, versículo 15. Olha o que Deus diz no Gênesis 2, versículo 15. Deus plantou esse jardim, colocou o homem no jardim e deu uma ordem para esse homem. E esta ordem, ele diz aí no versículo 16, de todas as árvores comerás livremente, mas, no 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Adão recebe uma ordem de Deus. Quem aqui gosta de ordem? Ninguém gosta de ordem. Nenhum jovem, nenhuma criança gosta de ordem. Fala assim, até aqui você vai, depois daqui você não pode ir, não é? Quando a nossa mãe fala assim, ó, não põe o dedinho aqui. Quando a gente é pequenininho, não põe o dedinho lá na tomada. Mas o que a criança quer? Pôr o dedo na tomada. Não pode comer isso, não pode pôr isso na boca. O que a criança quer? Pôr tudo na boca. Ela quer exatamente aquilo. E os adolescentes, não pode fazer isso, não pode, não, mas agora eu sou dono do meu nariz. Agora eu sei escolher, eu sei viver. E não gostamos de ordem, não gostamos de limite, porque há uma liberdade em nós, galera. Há algo em nós, há uma parte em nós da nossa criação que ela se chama alma vivente, ela não tem limites, é algo extraordinário que nós não sabemos nem a dimensão do que é esse poder que Deus colocou dentro de um pó da terra. Então, há dentro de nós algo que quer romper, algo que quer extravasar. Então, quando Deus coloca para Adão assim, olha, Adão, você come de tudo, mas disto aqui você não coma, disto aqui você não faça. Pensa comigo, ele tem tudo. Olha um pouquinho para a sua vida. Nós temos tudo. Temos direito à salvação, temos autoridade do nome de Jesus, temos poder para curar, temos poder para transformar, temos poder para fazer milagres extraordinários, temos poder no nome de Jesus para alcançar nações, para trazer cura, curar enfermos, levantar coxos, ressuscitar mortos. Nós temos tudo, galera. E aí Deus fala assim para nós, só não pode pecar. Só não pode pecar. Eu te dou tudo, mas não pode pecar. E o que é o pecado? É uma desobediência. O pecado é uma desobediência.
E lá eu coloquei para você, para nós aqui, o jardim de Deus, pó da terra, mais o fôlego de vida da alma vivente, Éden. No Éden, nós somos alma vivente. No Éden, nós escolhemos andar com Deus. No Éden, nós temos a nossa vontade, nós temos os nossos desejos, nós temos a nossa inteligência, nós temos a nossa criatividade. É o Éden. O que é o Éden? É a alma vivente. E lá eu coloquei o espírito, é igual à vida espiritual. E no hebraico, ruach, ou fôlego de vida, e no grego, pneuma. Ou seja, Deus dá uma alma vivente e dá um fôlego para o homem escolher. E o que é que o homem escolhe? Lá no Gênesis 2, no versículo 16 e 17, que nós acabamos de ler, Deus fala assim: coma de todas as árvores, mas não coma da árvore que está no meio do conhecimento do bem e do mal. Temos o Éden, todo organizado, todo frutífero, todo verde. Nós temos lá no Éden, que Deus toma 2 frutos, 2 árvores. E ele diz lá para Adão, a árvore da vida, olha lá em cima, é igual a comer a vontade de Deus. A alma, o ser humano, precisava escolher comer da vontade de Deus, ou seja, se alimentar de Deus, andar com Deus, porque ele foi criado de Deus. Ele veio por Deus e ele tem vida de Deus. Então, se Adão, neste lugar lindo, que não tem destruição, não tem competição, não tem nada, ele tem Deus, ele não tem necessidade de nada, ele não tem pai, ele não tem mãe. Adão e Eva não têm pai e mãe, Adão e Eva não têm irmãos, eles tinham tudo ali. E Deus disse para ele: olha, você coma de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Para Adão significava morrer. E significa o quê? Separar de Deus. Porque a palavra morte não é extinção, a palavra morte não é final. A palavra morte significa separação. Então Deus diz para Adão, para ser humano, para uma alma, para uma pessoa: você quer comer comigo do meu prato, da minha palavra, do meu poder, da minha presença, do meu alimento, ou você quer se separar de mim, Adão, e viver por si só? Pense um pouquinho, se Deus hoje manifestasse aqui, em voz audível para mim e para você, e falasse assim para você: filho, filha, eu te dou o direito de você escolher. Você quer escolher viver eternamente comigo, andar no meu reino, comer da minha mesa, estar na minha presença, ou você quer viver para você, ou você quer viver a sua vida, esse fôlego que eu te dei. Você quer viver do seu jeito, da sua forma, como você quiser. Pense um pouquinho. Qual seria hoje a nossa resposta? Qual seria hoje a nossa escolha? Nós sabemos que temos muitos conflitos, nós sabemos que temos um mundo que nos assedia, mas Adão não tinha nada, galera. Adão não tinha nada, só que Deus deu algo para ele e disse assim: Adão, vigia, vigia e guarda, ou vigia e cultiva. Adão, vigia para você não cair na tentação. Adão, vigia para você não perder o que você tem. Adão, vigia para que ninguém roube o que você é. E hoje eu trago essa palavra para você, passando primeiramente por mim. Deus diz para mim e para você hoje: vigia o que você é.
Quem você é, jovem, que está aqui dentro? Quem você é? Talvez você não enxergue o tanto que Deus projetou para você. Talvez você não alcance aonde Deus tem para te levar. Talvez você não alcance o propósito de Deus na sua vida. Talvez você esteja olhando somente no Éden. O Éden era um jardim. Talvez a visão seja somente ali. Não. Do Éden, Deus queria que Adão compartilhasse da eternidade com ele. Mas Adão abriu mão da eternidade, galera. Adão abriu mão da glória de Deus. Adão abriu mão da presença de Deus. E aí eu já ouvi muitas pessoas dizerem, jovens, adultos, idosos, já ouvi muitos dizerem assim, quando eu chegar lá eu quero pegar Adão. Eu quero ter uma conversa com Adão. Eu quero perguntar para Adão, o que ele fez? O que te levou, Adão, você fazer um negócio desse? Sabe por quê? Porque eu e você já nascemos separados de Deus. Adão nasceu junto com Deus. Mas eu e você nascemos separados de Deus. Nascemos no pecado. E aí vem um outro jardim. E por nascer no pecado, nós temos uma semente da iniquidade dentro de nós, que nos atrai para o mundo. A semente da iniquidade nos atrai para aquilo que é contra a palavra de Deus. Ela está enraizada porque ela vem desde o Éden, ela vem de geração em geração, ela vem de nossos pais, antepassados. E dentro de nós, essa semente da iniquidade, ela quer o quê? Ela quer o pecado. A iniquidade, ela gera o pecado, e o pecado gera a morte, e a morte é a separação. Então, galera, nós nascemos com uma semente do pecado chamada iniquidade. E esta semente só tem um meio dela morrer e de nós sairmos dessa condição. Foi o que Jesus fez na cruz. Foi o que Jesus conquistou naquela cruz. Como nós cantamos, ele morre como um cordeiro, mas ressuscita como um leão. E ele brada como um leão, amém? O leão da tribo de Judá, o leão que vem para nos salvar e nos tirar, e ele é a semente da vida. Está lá, olha, a árvore da vida é Jesus. O fruto, a semente que estava no fruto da árvore da vida simbolizava Jesus. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas Adão não escolhe Jesus. Adão não escolhe a vida, Adão escolhe viver na terra sem Deus. E o que acontece? Ele peca, e a serpente vem, ele não vigia o que ele tem, ele não vigia o que Deus deu para ele, e ele perde. O que ele perde? Ele perde a autoridade da terra, ele perde a posição de filho, ele tem morte agora, ele é inimigo de Deus. Ele agora tem competição, ele tem raiva, divisão, ele tem inveja, ele tem vícios, ele tem uma série de coisas. E Deus vai dizer para ele assim, agora Adão, você vai ser lançado fora do Éden. Ele perde a presença de Deus. E ele não tem como mais voltar ao Éden, galera. Porque Deus coloca querubins com as espadas desembainhadas. E cerca a árvore da vida, porque Adão não pode mais comer da árvore da vida. Adão não pode mais chegar até o Éden. Ele é expulso do Éden e ele vai para uma terra que vai produzir cardos, abrolhos, espinhos, vai produzir inveja, vai produzir corrupção, vai produzir drogas, vai produzir homossexualismo, lesbianismo, competição, inveja, maledicência, vícios, agressividade, suicídio, corrupção, roubo, mentira, maledicência, fofoca e por aí vai. Essa semente
produziu tudo isso na raça humana. Impossível da raça humana voltar a Deus. Mas glória a Deus pela notícia que Jesus se fez, que Deus se fez homem. E Jesus vem e morre naquela cruz. Mas antes de Jesus ir para aquela cruz, ele vai para um jardim. Vamos abrir Lucas, capítulo 22, versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus está num jardim. Mas este jardim que Jesus está, não é o jardim do Éden. Não é um lugar de deleite. Não é um lugar de prazer. Não é um lugar de liberdade. O Getsemane é um lugar de angústia. É um lugar de renúncia. É um lugar de se render completamente à vontade de Deus. O Getsemane, a palavra Getsemane é Cuba. E é no Getsemane que se espreme a oliva. E é através dessa prensa de azeite que espreme a oliva, vai sair o azeite. Mas a prensa tem 4 pedras, galera. E a mesma oliva vai ser espremida 4 vezes. Até chegar à última pedra, que é o peso maior que tem. E ali aquela oliva vai ser espremida para extrair o 4º azeite. E nós vemos que azeite fala para nós de unção. E unção fala de poder. O que é que Jesus foi fazer no Getsemane? Por que Jesus soa sangue? Por que Jesus sofre tanta agonia, tanta angústia? Se ele não tem pecado, se ele é o Filho de Deus, por que Jesus escolhe o Getsemane? Volte, por favor, Mateus, capítulo 26. Está mais claro para nós. Versículo 36. Mateus 26, versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus está no Getsemane e Jesus enfrenta uma angústia tão forte que todos os seus vasos sanguíneos começam a estourar e ele começa a suar sangue. E nós sabemos a história, que o caminho de Jesus para a cruz, ele sai do Getsemane. E o que é que Jesus foi fazer no Getsemane? Ele foi ali render-se totalmente à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o primeiro Adão não aceitou a vontade de Deus. O primeiro Adão, que é lá do Éden, ele disse não para a vontade de Deus. Ele disse não para a glória de Deus. Ele disse não para a comunhão com Deus. Ele disse não para a intimidade com Deus. Ele disse não para andar com Deus. E ele disse não, eu não quero o céu. Eu não quero a glória, eu não quero a eternidade. Aí você vai falar assim, mas Adão não tinha consciência? Tinha. Galera, tinha. A mulher foi enganada, mas Adão não. Ao comer do fruto, Adão sabia de todas as consequências. A mulher não sabia. A mulher foi enganada pela serpente, que é o maligno que está ali. Mas o homem, Adão, sabia de tudo. Ele tinha consciência e ele não foi enganado. Então Adão diz não. Uma humanidade inteira nasce separada de Deus. Uma humanidade inteira nasce no pecado. E se Deus não providencia as alianças, e se Deus não intervém,
dentro do Éden, a humanidade estaria perdida. Mas graças a Deus, que lá dentro do Éden, antes de Adão ser expulso do Éden, Deus vai sacrificar um animal. E vai fazer roupas para Adão e sua mulher. E vai despedir Adão. E lá no Éden, Deus fala para Adão, para a serpente. Quando ele vai falar com a serpente, ele diz, vai nascer da semente da mulher, aquele que vai esmagar a sua cabeça e os seus descendentes. Então, Deus dentro do Éden já diz para Adão que lá na frente viria Jesus, o segundo Adão. Amém? E o segundo Adão vem como homem, porque ele tem que vir como homem, ele tem que vir para morrer como homem e ressuscitar como homem. Mas o próprio Deus se faz carne. E o próprio Deus assume a nossa culpa. E aonde é que Deus está fazendo? No Getsêmani. No começo nós falamos assim, o jardim de Deus. Qual jardim que nós vamos escolher hoje? O Éden, aonde nós queremos as nossas coisas, os nossos sonhos, as nossas vontades, onde nós vivemos só para nós, com os nossos sonhos em primeiro lugar, ou nós vamos encontrar com o Senhor no Getsêmani, e onde nós vamos dizer para o Senhor, eu abro mão de tudo para ganhar o Senhor. E nós sabemos que quando nós nos deleitamos no Senhor, confiamos no Senhor, entregamos o nosso caminho ao Senhor, descansamos nele, ele nos dará tudo. Nós sabemos que o Senhor Jesus diz em Mateus 6, do versículo 25 ao 33, as aves não plantam, não colhem, mas Deus alimenta, e nós nos preocupamos com roupa, com carro. Galera, Deus tem tudo isso para mim e para você. Mas Ele em primeiro lugar, não o mundo. Porque se o mundo estiver em primeiro lugar, se a nossa vontade estiver em primeiro lugar, é no Éden que nós estamos. E no Éden nós podemos e corremos o risco de perder a presença de Deus. Quando nós escolhemos a nós. Mas quando aceitamos o Getsêmani, quando aceitamos morrer para nós, para que Jesus viva em nós, para que Ele resplandeça a sua luz em nós, nós vamos ter tudo e muito mais do que sonhamos, do que pensamos. Porque a Bíblia diz que olhos nem viram, nem ouvidos ouviram que o Senhor tem para aqueles que o amam. E você está aqui, em pleno sábado, amando o Senhor. Amém? Entregando a sua vida para o Senhor. Mas eu quero finalizar essa palavra dizendo o que é o espírito e o que é a alma. Como entender quando eu estou no espírito ou quando eu estou na alma? Amém? Como é a alma? Como ela se manifesta? A voz da alma é assim, eu quero, eu posso, eu tenho, eu consigo, eu faço, eu aconteço, é o eu. A voz da alma é o eu em primeiro lugar. E a voz do Espírito é a voz do Senhor. É simples identificarmos o que é alma e o que é espírito. No Getsêmani, Jesus faz calar a sua alma. Getsêmani é lugar de renúncia. Getsêmani é lugar de entrega. Getsêmani é lugar de morrer para você e renascer para Deus. Getsêmani é lugar de escolha. Eu escolho a vontade de Deus. Eu escolho ter Deus. Eu escolho que o meu bem maior é o Senhor. Getsêmani é lugar de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Getsêmani é lugar de experimentar intimidade com Deus. Quando Jesus diz assim, quem vê a mim, vê o Pai.
Eu e o Pai somos um no Getsemane. Quando eu e você escolhemos Getsemane, renunciar às coisas do eu para ter aquele que pode nos levar além daquilo que eu posso. É no lugar chamado Getsemane. O jardim de Deus, o Éden. Em qual jardim você vai estar? Qual jardim você escolhe hoje? O Senhor quer se encontrar com você. No jardim do Éden ou no jardim do Getsemane. Você escolhe. Se você vai se encontrar com o Senhor só para pedir as suas coisas, o seu desejo, a sua vontade, os seus planos, os seus sonhos, é lá no Éden. É o Éden. Porque o Éden, o homem é a alma vivente. Mas Getsemane, ele é espírito. Getsemane é unção. Getsemane é chamado. Getsemane é poder de Deus. Getsemane é alcançar nações. Getsemane é romper. Getsemane é lugar de intimidade. É lugar de escolha. Assim como todos os dias você e eu temos que escolher se nós vamos orar ou não. Se nós vamos comer ou não. Se nós vamos meditar ou não. Se nós vamos buscar o Senhor ou não. Nós escolhemos todos os dias. Então, a partir de Jesus, nós temos direito de escolher. Ele nos dá o direito de escolher qual jardim você quer se encontrar com o Senhor hoje. Talvez você esteja no Éden. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim: Senhor, eu tenho te buscado sim. Eu quero conhecer a tua face sim. Mas para o Senhor fazer isso, é Éden. Talvez você esteja no Éden. Somente no Éden. Deus tem algo muito além para você, jovem. Deus tem algo extraordinário. Porque você é a força do corpo de Cristo. Você é uma geração nova. Uma geração que vai experimentar o que muitas gerações não experimentaram. Nem a geração de Davi, nem a geração de Abraão experimentou o que nós vamos experimentar. O que está proposto para mim e para você. Mas Deus não divide a glória dele. Deus quer te entregar. Deus quer te visitar. Deus quer falar comigo e com você. Mas Ele te espera. Se você quer Ele somente para as suas coisas, ou se você o quer para cumprir o chamado dEle, o propósito dEle, e você decide hoje começar a vigiar, para que o mundo não te tire da presença de Deus. Porque o mundo hoje está perdido. E muitos, queridos, muitos. Hoje eu tive a notícia que um rapaz de 30 anos se enforcou. Da igreja. Bem pertinho aqui de nós. Depressão. Qual a pressão que esse rapaz estava? Um rapaz de inteligência, um rapaz de uma posição profissional muito interessante, um rapaz que trabalhava numa firma muito legal, que fazia viagens para os Estados Unidos, para a Europa, representava a sua firma. O que será que esse rapaz tinha? Que ele foi a ponto de se suicidar conhecendo o Senhor. Eu estive agora, semana passada, segunda-feira agora, estive em Bertioga, dando aula. E em Bertioga conversei com um pastor, onde seus 4 filhos estão dentro da igreja. Seus 4 filhos têm chamado dentro da igreja. E uma das meninas, 18 anos, ministério infantil, entregue aos pés do Senhor, lendo a Bíblia, orando, estando lá na igreja, servindo ao Senhor. Queridos, eu vi. Esta menina hoje, ela está envolvida num espírito de encantamento, que está pegando os nossos jovens
está seduzindo jovens. Eu louvo a Deus por você estar aqui dentro. Estar recebendo a palavra. Estar crucificando a sua vida que poderia estar lá no mundo. Mas você está crucificando, estando aqui buscando o Senhor. E o Senhor vai te acrescentar. Essa menina de 18 anos e se envolveu num espírito de encantamento tão forte, que ela se envolveu com um rapaz de 14 anos. 14 anos tem o menino. E ela já deu notícia para os seus pais que ela vai embora. Ela vai casar com um menino de 14 anos. E vai ter filhos. E você olha para uma menina de 18 anos, com o conhecimento que nós temos hoje, galera. Com a internet que nós temos, o acesso que nós temos. Uma menina de 18 anos. Ela está envolvida com um rapaz de 14. E agora ela disse que o próprio pai dela abusou dela. E sabe quem bateu na porta do pastor? Sabe quem foi bater lá na porta do pastor e pedir a esse pastor, armado? O traficante de droga. Ele foi armado com metralhador e disse ao pastor: ou você vai lá e pede perdão para sua filha, ou nós vamos acabar com você. Aqui, ó, em Bertioga. A menina, 18 anos, é maior. Quem pode prender ela? O pai pode? Não. Não é o único caso que eu estou lidando. Tem outros casos que eu estou acompanhando com espírito de encantamento. Sabe o que é isso? É sedução. É embriaguez do mundo. Que é o que Adão não fez. O que Adão não fez foi vigiar. Adão não vigiou o que Deus deu para ele. O poder que Deus deu para ele. Alma vivente tem poder para criar, irmãos. Alma vivente tem poder para criar. Você tem poder que Deus te deu. Mas, para fluir este poder, nós precisamos ir. Qual jardim? Getsemane. É o único jardim onde a vontade de Deus, ela se completa na minha vida e na sua vida. Eu quero deixar um convite para você hoje. Qual jardim você está? Se até aqui você só está olhando para os seus sonhos, para a sua vontade, para aquilo que você quer fazer, é Éden. Então você tem que fazer uma escolha. Eu quero tudo isso, Senhor, mas se o Senhor não for comigo, não me interessa. Porque Deus disse para Moisés: a terra está aí, a bênção está aí, o poder sobrenatural está aí, Moisés. Pode entrar na terra. Pode levar todo esse povo a entrar na terra. Está o poder aí, sobrenatural. Sobe com esse povo, entra na terra, desfruta da terra. O meu anjo vai à frente de vocês. Mas a minha presença, não. A minha presença não vai com vocês. Moisés disse assim: Senhor, não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco. O que importa para nós é a presença de Deus. O viver o sonho sem a presença de Deus é vazio. Por melhor que ele seja, por mais rico que ele seja, chega uma hora ele perde o valor, ele perde a essência. A presença de Deus, irmãos. Então, se você até aqui está no Éden, você hoje pode atender a voz do Senhor. Não a minha, a voz da palavra dele. E sair do Éden e dizer ao Senhor: eu quero Getsemane. Eu quero a tua presença. Eu quero andar no Espírito. Eu quero fluir no Espírito. Eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero cumprir o propósito para o qual eu nasci. Eu não nasci só para isto. Eu nasci para a glória do Senhor. Amém, galera? Se você está aqui e você quer ir para o Getsemane e você quer a presença do Senhor, esse é o momento seu e dele. Amém? Seu e dele. Ele conhece o teu coração. O cuidado do Senhor. Hoje o Senhor pode cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo.
Nossa intercessão hoje foi doenças psicossomáticas, doenças que são geradas da alma para o corpo. Do Éden. O Éden ficou somente na alma vivente, mas em Cristo Jesus nós temos como vencer as doenças psicossomáticas. Nós temos como vencer a depressão. Nós temos como vencer a autocomiseração. Nós temos como vencer todas as enfermidades. É renunciando.